Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe Michelin Fortes e eu estarei com vocês na disciplina de Execução Penal e Direito Penitenciário do curso de Direito de Marcelândia. Por motivos extraordinários, em razão de bancas de monografia que eu tenho que participar, eu não posso estar nessa sexta-feira presencialmente com vocês. Então eu vou gravar esse vídeo, vou colocar o link dele no SIGA para que vocês possam me conhecer, vou fazer uma apresentação da minha pessoa e também da disciplina, da forma como a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Nós iniciamos a disciplina, como eu disse hoje, no dia 26, e vamos até o dia 10 de dezembro. Meu nome é Felipe Michelin Fortes, já falei isso, eu sou graduado em Direito pela Unemat, campus de Cáceres, especialista em Direito Penal e Processual Penal, e sou mestre em Linguística também pela Unemat, na área da análise do discurso, com ênfase em discurso jurídico. A minha seleção para essa disciplina, fiquei muito feliz de ter sido selecionado, porque para mim ela tem um peso particular muito importante. Durante muitos anos eu fui agente penitenciário, agente prisional, hoje já é chamado de polícia penal, no sistema prisional do estado de Mato Grosso. Então eu atuei diretamente no sistema penitenciário. Eu tive um convívio prático e real do que acontece, como funciona. E durante um período eu fui gestor judiciário na vara de execuções penais da comarca de Comodoro. Então eu tive o prazer, o privilégio de ter visto nas mais variadas facetas o sistema prisional, do ponto de vista do agente, em contato direto com o preso, com o reeducando, como membro do Poder Judiciário e também como advogado, já que eu já atuei na área penal. E isso me deu uma visão sobre o sistema penitenciário, isso fez com que eu aprofundasse os meus estudos. E é muito interessante você analisar, já que o sistema penitenciário ele é, de certa forma, um reflexo da sociedade. Ele mostra como que a sociedade tem se comportado e como que a sociedade ela se relaciona com esses indivíduos que estão presos e que estão encarcerados, que estão fora do que se considera como o correto. Então, durante o nosso trabalho, a gente vai atuar e vai discutir esses campos. Durante toda a minha jornada acadêmica, eu tenho priorizado uma visão um pouco mais holística, um pouco mais epistemológica do direito, saindo um pouco das questões pragmáticas, das questões dogmáticas. Então, por mais que a gente tenha leis, tenha normativas, tenha toda uma sistemática de conduta, de trabalho que a gente precisa ter, né, regras impostas, o direito brasileiro ele é um direito positivo, nós precisamos também entender como, por quê, a forma como a gente chegou lá, para poder, inclusive, questionar e discutir quando necessário, ok? E é com base nisso que a gente vai dar início à nossa disciplina. Então eu trouxe aqui uma pequena apresentação do que a gente vai trabalhar, a forma como a gente vai desenvolver a nossa disciplina ao longo desse período de 15, 16 dias que a gente tem para atuar, para trabalhar e tentar resolver essas questões, apresentar para vocês as questões mais importantes sobre o direito penitenciário e a execução penal no Brasil atualmente. Então, como eu ia dizendo, nossa disciplina é execução penal e direito penitenciário, é uma disciplina eletiva, que significa que ela não consta no parâmetro obrigatório dos cursos de direito, mas a Unemat, o curso de Marcelândia, decidiu introduzi-la para que a gente possa ter um acompanhamento, uma evolução, um entendimento mais completo sobre essa circunstância. Elas serão realizadas, as nossas aulas, de forma síncrona, na sua maioria dos casos. Nós vamos ter programados um dia de aula assíncrona, se gravada, e a nossa aula de hoje também, né, e mais no próximo sábado, dia 4, nós teremos uma aula assíncrona gravada. Nos demais, a não ser que seja avaliação, nós teremos aulas síncronas, que vão acontecer via Google Meet, de acordo com o cronograma que está previsto no plano de ensino que já está disponibilizado no SIGA. O início das nossas aulas está previsto para as 19h30. A experiência com aula remota mostra que iniciar a aula às 19 não funciona.
nunca tem todo mundo. Então, eu decidi atrasar um pouquinho, começar às 19h30, para que todo mundo possa chegar, se acomodar, chega do serviço, toma um banho, come alguma coisa e vai acessar o link. Mas é necessário que vocês entendam, 19h30, impreterivelmente, nós começamos a nossa aula, tá bom? E é provável que nós terminamos por volta das 9h30. Também a experiência nesses últimos 2 anos de aula remota e tudo nos mostrou que tentar estender uma aula síncrona, uma aula gravada, por mais de 2 horas, normalmente não é produtivo. Normalmente os alunos acabam se desgastando e acaba não sendo vantagem. Fico aqui falando, e não há um debate. Porém, se as nossas aulas estiverem realmente empolgantes, estiverem trabalhando, se a gente estiver produzindo, esse horário de término previsto de 9h30, ele não é gravado em pedra, ele vai ser alterado conforme a necessidade. Então, à medida que a gente for evoluindo, se o debate for continuado, tiver realmente interessante, a gente vai continuando, não tem nenhum problema a gente estender esse horário. E se a gente vê a necessidade, a gente pode chegar até às 11 horas da noite, que é o nosso horário padrão. Como eu disse, vão acontecer essas aulas via Google Meet. O link já está no SIGA, pelo plano de ensino que foi colocado lá. Vocês têm um arquivo de PDF e o plano de ensino no campo específico para isso. E eu também criei um grupo de WhatsApp específico para essa troca, para essa discussão. O link para ingresso nesse grupo do WhatsApp está também nesse plano de ensino disponibilizado no SIGA. Não é obrigatória a entrada, tá bom? Entra quem quiser. Porém, seria interessante, porque avisos, notícias, conversas, dúvidas vão sendo discutidos por ali. É uma forma mais rápida, mais célere. Nem sempre a gente tem tempo de ficar olhando mensagem do SIGA, olhando e-mail, mas o celular está sempre na mão, então a gente está sempre olhando o WhatsApp, tá bom? O restante da nossa carga horária, de 60 horas dessa disciplina, vai ser cumprido mediante leitura de materiais, vídeos complementares, tanto de videoaulas minhas quanto de videoaulas de outros colegas, de outros professores, e também através de um material apostilado que eu vou disponibilizando aula a aula para vocês acompanhando a disciplina, ok? Para quem não puder participar das aulas síncronas, essas aulas elas vão ser gravadas e disponibilizadas no SIGA, tá bom? Então, todas as aulas elas vão ser gravadas, já de antemão eu aviso, e provavelmente no final da aula ou no início do outro dia eu vou fazer o upload desse vídeo, desse arquivo para o YouTube, e eu vou inserir no SIGA o link do YouTube. Eu optei por fazer isso porque eu percebi ao longo das disciplinas que eu vim ministrando desses últimos períodos, que disponibilizar o link do Google Drive não está funcionando, ele é muito pesado, ele carrega muito mais dificuldade, então nem sempre os alunos têm condições de ficar acessando com facilidade. Então o link do YouTube acaba sendo mais viável, até porque você não precisa acessar o SIGA. Se você estiver inscrito no canal, é só procurar o canal do YouTube, é um canal específico para disciplinas, óbvio que não é só para disciplina de execução penal e direito penitenciário, na verdade é para todas as disciplinas que eu ministrei e tenho ministrado atualmente. Então, tem uma série de coisas lá, mas vai ter uma playlist específica, exclusiva, para a disciplina de execução penal e direito penitenciário, onde eu vou colocar essas aulas gravadas, as aulas síncronas que foram gravadas. Nossa disciplina vai ter 3 avaliações. São 2 provas objetivas, com valor de 10. Cada questão vai valer 1 ponto, são 10 questões. Escolha única, né? É chamado sistema de única escolha. São 4 alternativas, uma está correta. Só isso. Vão ser realizadas mediante formulário do SIGA, então vocês vão lá em atividades, formulários, e vai estar disponibilizado lá. E aí é importante dizer isso, vocês vão ter 24 horas a prova disponibilizada. Tá bom? Então as provas vão acontecer, a gente vai passar aqui. A primeira prova acontece no dia 2. Então, dia 2, às 7 da noite, às 19 horas,
eu vou disponibilizar, vou liberar a prova, e vocês vão ter até o dia 3 às 7 da noite para realizar. Só que vocês vão ter 3 tentativas e cada tentativa tem um tempo máximo de 60 minutos. Então não é que você começa a fazer a prova às 7 da noite do dia 2 e pode terminar no outro dia de manhã. Não. Você começando a tentativa, dando início a uma tentativa, são 60 minutos. Para passar esse período, ele encerra automaticamente. Tá? Porém, são 3 tentativas. Vale a maior nota, mais alta tentativa. Por quê? Não vou disponibilizar o resultado imediato. Por uma questão didática minha, uma questão de forma como eu trabalho, o gabarito só vai ser disponibilizado depois do encerramento da avaliação. Então, o gabarito só vai estar disponibilizado depois das 19 horas do dia 3. Ok? Então, vocês vão só receber a quantidade de acertos, a porcentagem de acertos que vocês acertaram naquela avaliação. Vocês podem fazer outra tentativa sem nenhum problema. Porque se vocês tiram 8, por exemplo, não estou satisfeito, quero 10. Pode tentar. Se você não conseguir, se foram mais 2 tentativas inferior a 8, tudo bem. Já tem 8 garantido. Tá bom? Cada tentativa, 60 minutos. A terceira avaliação, na verdade, tecnicamente falando, é a segunda avaliação, ela é uma avaliação dissertativa, também vale 10. Vocês vão fazer um texto dissertativo, tá? Sobre as mudanças nas frações de cumprimento de pena para a progressão de regime. Vocês vão fazer um estudo comparativo entre o texto anterior da Lei de Execuções Penais e as mudanças que o pacote anticrime de 2019 trouxe, no que diz respeito especificamente à fração de cumprimento de pena para a progressão de regime. Só isso. Tá bom? Essa avaliação ela já vai estar disponibilizada no primeiro dia. Então, na sexta-feira, hoje que vocês estão assistindo esse vídeo, já vai estar disponibilizado e vocês já vão poder começar a fazer. Esse trabalho é escrito via envio de arquivo. Eu vou aceitar arquivo de Word ou PDF, ok? Então, e pode ser de até 3 pessoas. Se quiser fazer individual, ótimo. Se quiser fazer em dupla, ótimo. Se quiser fazer em trio, ótimo. Mais do que 3 pessoas eu não aceito. Bom, não vou aceitar, ninguém vai ter nota. Porque essa é uma regra que eu estou estabelecendo até para a gente poder ter um critério de avaliação individual, que é o critério que a UNEMAT utiliza. Caso vocês optem por fazer essa avaliação em mais de uma pessoa, eu vou pedir que só um envie. Um grupo de 3 pessoas, só um vai fazer o envio. Mas para isso é obrigatório que no corpo do trabalho, no arquivo que vocês me enviarem, vocês identifiquem quem são os membros daquele grupo. Por quê? Eu vou passar todos os arquivos no Antiplágio. Então eu vou abrir a atividade, vou baixar todos os arquivos e vou mandar avaliar pelo Antiplágio, pelo programa Antiplágio. E aí, é claro que se tiver 2 alunos do mesmo grupo que enviaram o mesmo trabalho, eventualmente o Antiplágio vai apontar que existe um trabalho igual, existem mais de um trabalho com aquele mesmo texto. Em princípio, vai ser plágio. Então, vai dar mais trabalho para a gente poder resolver isso aí. Então, só um envia, um trabalho só, nominado todos os membros do grupo. Lembrando que nesse trabalho, como eu disse, a gente vai passar no antiplágio, e aí esse processo de antiplágio, ele identifica as coincidências que tem de textos na internet ou de outros trabalhos já escritos. Nesse particular, nessa situação, se não tiver identificado como citação direta, mas tiver uma sequência de palavras, uma expressão considerável que seja identificado como coincidência da internet, vai configurar plágio. Se tiver várias citações diretas, o texto, sei lá, apontou 60% de coincidências da internet. Aí eu vou analisar o texto, obviamente, e aí eu olho e falo, não, peraí, tá tudo referenciado como citação direta, mas é muito do texto referenciado como citação direta, não é plágio, mas diminui o valor dessa atividade. Se aquelas partes identificadas como coincidências da internet, essas suspeitas, elas não estiverem identificadas como citação direta,
Aí a gente vai avaliar caso a caso, e se identificado o plágio, aí a gente vai ter que conversar, porque plágio é 0, bom? Sobre ainda as avaliações. Nós faremos uma avaliação, prova objetiva, no dia 2 de dezembro, uma outra avaliação no dia 8 de dezembro, e o trabalho dissertativo ele tem que ser entregue até dia 8 de dezembro, tá bom? Então a primeira prova ela vai ter disponibilizada às 7 da noite do dia 2 e vai até às 7 da noite do dia 3. A segunda avaliação vai estar disponibilizada do dia 8, 7 horas da noite, até o dia 9, às 7 horas da noite. A avaliação dissertativa, o prazo final é dia 8 às 11 horas. Tá bom? Ultrapassado esse prazo, fecha a atividade. Não vou aceitar mais. Dia 9 eu passo corrigindo essas atividades. Eu acredito que dia 9, entre às 7 da noite, que é o encerramento da terceira avaliação, e 7h30 da noite, que é o horário da nossa aula, eu já tenha conseguido lançar todas as notas. Então, vocês já vão saber. Dia 10, então, é a prova final. A prova final ela tem uma diferença. Também é uma avaliação objetiva, também são 10 questões, mas ela vai ficar disponível só das 7 às 11 horas do dia 10, porque eu tenho que encerrar a disciplina dia 10. Então, ultrapassou às 11 horas, ela não vai ter 24 horas para realização, tá bom? Só essa diferença em relação às demais. Também vai ser um formulário, também prova objetiva, 10 questões. E aí, aqui tem as minhas redes sociais, tem aqui esse link, já está, essa projeção de slides já está também no SIGA, né? Não sei se vocês já viram. Tem os links. Esse primeiro link do YouTube é o canal onde eu vou postar os nossos vídeos, as nossas videoaulas e eventuais aulas assíncronas. E aí nós temos um podcast que está disponível em várias plataformas de podcast, que é sobre o direito, né? Sobre as várias facetas do direito. Então, se vocês quiserem seguir, acompanhar, não só sobre execução penal e direito penitenciário, mas sobre uma série de assuntos também, nós vamos tentar fazer uso dessa ferramenta na nossa disciplina. Embaixo são os meus particulares. Se vocês tiverem interesse de conhecer, fiquem à vontade. Então, pessoal, basicamente é isso que eu precisava passar para vocês, o que eu queria conversar com vocês. Nós vamos, ao longo das nossas 2 semanas aí, discutindo, conversando, avaliando, se entrosando um pouco melhor. Infelizmente, a gente tem muito pouco tempo para trabalhar, é bem corrido o sistema de parceladas, mas eu espero que a gente consiga desenvolver um trabalho a contento, um trabalho vantajoso, um trabalho válido para nós. E eu quero deixar claro aqui algumas coisas. O meu objetivo não é prejudicar ninguém, o meu objetivo não é atrapalhar ninguém, não é, de qualquer forma, obstar a formatura de vocês, já que acredito que a maioria de vocês já esteja se formando, porque a gente está no 10º semestre, 10ª fase. Eu quero somar sempre com vocês. E eu venho, todas as vezes em que eu venho para uma aula, para uma discussão, eu venho com um objetivo, que é de transmitir o que eu sei e aprender com vocês. Eu sempre aprendo muito, inclusive, normalmente eu aprendo muito mais do que ensino. Isso porque eu não sou dono da verdade, eu não sou senhor absoluto. Eu primo pela discussão, eu primo pelo debate, justamente porque eu acho que o professor que entra em sala de aula achando que sabe tudo, ou tendo certeza às vezes que sabe tudo, ele normalmente não sabe nada. Eu gosto de estar disponível, eu gosto de me abrir para aprender com vocês, porque eu tenho a convicção de que, da mesma forma que vocês não viveram tudo que eu vivi, eu não vivi o que vocês viveram, o que cada um de vocês viveu. As experiências, tudo o que aconteceu, a forma como a gente desenvolveu a nossa vida, são experiências diferentes, são situações diferentes, são vivências, são ideias diferentes. Então é muito natural que a gente, ao longo desse processo de ensino-aprendizagem, nós possamos trabalhar em conjunto. Então,
peço muito paciência de vocês quando parecer que eu não estou indo muito no assunto, mas em geral é porque eu gosto de fomentar, eu falei no início, gosto de ter essa visão epistemológica do ensino do direito, eu gosto de ter essa visão holística do direito, uma visão mais humana, menos focado na lei e mais focado na essência, na teoria do direito. E isso se agravou um pouco mais quando eu assumi esse ano a cadeira de teoria do direito em Diamantino, interino, mas a gente vem trabalhando com a essência, com o foco do direito, com o surgimento do direito. É impossível que a gente desvincule isso de toda a nossa atuação enquanto operadores do direito. E o objetivo meu sempre não é ensinar, como eu disse, mas ajudar, não na formação de advogados, de juízes, de promotores, de delegados, seja lá qual for a profissão que você pretenda ter ao terminar esse curso, mas eu gosto de auxiliar na formação de pensadores do direito, acima de tudo. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar essa disciplina, que é extremamente relevante para isso. Muito obrigado e nos vemos amanhã, sábado, às 7h30 da noite.